Olá, vamos falar um pouquinho sobre separação de misturas? Hoje, então, faremos uma aulinha de química, tá? Vamos recapitular o que é uma mistura homogênea, né? Mistura homogênea é aquela que só se percebe uma fase. Então, nessa foto, onde nós temos uma água de torneira, ou seja, uma água clorada, a gente não percebe onde que está o cloro nessa água. A mesma coisa que uma mistura de água com açúcar. Nós não percebemos onde está o grãozinho de açúcar aqui, então nós vemos ela como uma coisa homogênea, tá? Já a mistura heterogênea é aquela que a gente percebe duas ou mais fases. Por exemplo, nós temos o granito, onde nós percebemos os 3 minerais do que o granito é feito, né? O que no caso é o feldspato, a mica e o quartzo, né? Água líquida com pedacinhos de gelo também é considerada mistura heterogênea, porque nós vemos essa camada de gelo por cima da água, né? E a famosa mistura água e óleo, presente em 100% dos livros de química. Vemos a água e em cima a camada do óleo. Mas como separar essas misturas? Bem, a gente sabe que na natureza, muitas vezes, para a gente poder obter, né, substâncias puras, nós temos que de alguma forma retirar das misturas. Então, conhecer as propriedades das misturas é fundamental para que a gente possa saber como separá-las, tá? Então, vamos começar a estudar como separar misturas heterogêneas e depois como separar misturas homogêneas. Mistura heterogênea, por exemplo, um saco de vagens. Como é que você separaria a vagem do feijão? Através de um processo chamado de catação, né? Onde nós separamos o sólido e o sólido. Outro exemplo de catação pode ser quando a gente separa faz a limpeza do arroz antes do cozimento, né? Onde a gente retira manualmente o que não nos serve. E a catação também pode ser feita através do uso de pinças, né? Temos também a tamização ou peneiração. Também uma separação de sólido-sólido, utilizada quando a gente quer separar grãos de diferentes tamanhos, né? Então, os grãos que são maiores do que os furinhos da peneira, do que a malha da peneira, vão ficar por cima, e os grãos que são menores que a malha da peneira, né, vão acabar indo para baixo, como é o caso da figura. Temos também a ventilação, também é um tipo de separação sólido e sólido. Na figura nós temos o amendoim. Depois da torragem, geralmente, né, as indústrias usam grandes ventiladores para separar a casca do amendoim torrado. A levigação também é um tipo de separação sólido-sólido. No caso, bastante utilizado entre os garimpeiros para a extração do ouro, né? Quando eles vão extrair o ouro, geralmente vem o ouro junto com areia, então eles colocam nesse instrumento deles e vão mexendo, né? Geralmente a areia, como é menos densa, ela acaba saindo do recipiente e dentro do recipiente fica o ouro. A decantação, que serve para separação de misturas tanto líquido e líquido, como líquido e sólido. Então nós vemos aqui um recipiente, né, onde nós temos uma água que está colorida de verde e o óleo. Vou abrir a torneirinha, desce a água, fecha a torneirinha, abre a torneirinha, desce o óleo. Então, eu consegui, né, abrindo a torneirinha 2 vezes, separar. No caso, por exemplo, de água com areia, tá? Nós temos bastante areia, a areia está depositada no fundo do recipiente, eu abro, desce a areia, eu fecho, fica água em cima, consegui separar também. Filtração. É a que usa, obviamente, os filtros, né? Ela separa tanto o líquido do sólido, por exemplo, o café, que nós coamos, como o gás do sólido, que é o exemplo do aspirador de pó, né? Que ele vai aspirar, né, o gás, né? E acaba vindo, junto com ele, as partículas de poeira. A centrifugação, através de um aparelho chamado centrífuga, né? Que a maioria das pessoas tem em casa, dentro da máquina de lavar, que faz esse serviço, nós temos uma separação do sólido e do líquido. Então, quando essa centrífuga ela gira a uma velocidade considerável, né, o líquido acaba saindo, né? Então, no caso da água, da roupa molhada, né,
ela vai ficar quase seca quando ela passa pelo processo de centrifugação, porque a água é expulsa, né? Também é bastante utilizado em laboratórios, para separação das partes do sangue, por exemplo. Separação magnética ou imantação é aquela que prevê o uso de ímãs. Então, vamos imaginar, né? Um lugar onde cai um objeto metálico, né? Um lugar cheio de areia que cai um objeto metálico. Melhor maneira de encontrar é passando um ímã por esse lugar até que ele atraia, né, o objeto metálico. E a dissolução fracionada ou extração por solvente. Solvente, vocês sabem que é tudo aquilo que dissolve, né? Então, no caso aqui, o solvente pode ser a água. A dissolução fracionada, nós vamos precisar de duas fases, né, para separar essa mistura. Então, vamos imaginar uma mistura de sal e areia, tá? Uma mistura sólida e sólida. Como que eu separaria isso? Então, no caso, se eu adicionar água a essa mistura, a água e o sal vão formar uma mistura homogênea, né? E a areia vai ficar embaixo. Passo toda essa mistura por um filtro. A água com sal vai descer pelo filtro, mas a areia vai ficar no filtro. Então, já separei a areia. Tenho agora que separar a água do sal. Se eu deixar essa mistura evaporar ou até ferver essa mistura, né? A água vai se tornar vapor, vai embora para a atmosfera e fica no fundo do recipiente o sal. Assim eu separei o sal da areia, tá? A flotação e a floculação geralmente são utilizados para limpeza da água, né? A flotação ela é utilizada mais para limpeza de rios. Então, por exemplo, eu tenho o Rio Pinheiros, né? Onde foi utilizado por bastante tempo processos de flotação para limpeza dele. Então, vou jogar um produto químico na água que vai reagir com as impurezas que vão se transformar em espuma, né? E vão submergir. Eu posso retirar essa espuma com redes. No caso da floculação, bastante utilizado dentro da Sabesp, também para limpeza. Então, a água que vem da represa, obviamente, ela não vem limpa, né? E ela tem que passar por esse processo de limpeza e desinfecção. Então, no primeiro processo, essa água é misturada com sulfato de alumínio. Impurezas que estejam na água vão aderir ao sulfato de alumínio e vão formar o que chamamos de flocos, né? Esses flocos vão decantar, ou seja, eles vão para o fundo do recipiente e aí eles podem ser retirados também, tá? Agora vamos falar um pouco de misturas homogêneas. Quando a gente fala de água destilada, nós estamos falando desse processo, que é o processo de destilação simples. Nesse processo, por exemplo, nós vamos separar a água do sal, ou a água do açúcar, né? Então, vamos imaginar esse equipamento chamado de decantador, né? Onde no balão de destilação, vamos estar a água com açúcar. Esse balão ele é aquecido, evapora a água e fica o açúcar no fundo, certo? Essa água, no formato de vapor, ela vai até o balão de recolhimento. Nesse meio do caminho, né? Esse cano, ele é refrigerado, né? Ou seja, a água condensa lá dentro e ela volta a ser água. Então, do lado vai ficar o açúcar e do outro lado vai ficar a água. Temos também a evaporação, bastante utilizada nas salinas para separar o sal sólido da água, né? Então, vamos imaginar uma lagoa salgada. O sal ele é retirado do fundo da lagoa e colocado no lugar para essa água evaporar. Depois da água evaporada, vamos ter somente o sal. É o sal que a gente consome, aliás. A sublimação é bastante utilizada hoje em dia para estampagem de camisetas. Então, vamos imaginar, nós temos uma mistura, né? Onde nós sabemos que um dos componentes, ao ser aquecido, ele evapora, tá? Tem vários produtos, né, que evaporam, como por exemplo a naftalina. Ela não passa do estado sólido para o líquido. Direto do estado sólido, ela passa a ser um vapor.
Então, se eu aquecer a naftalina, ela vai evaporar, né? E fica só no fundo do recipiente o solvente, né? Então, tem esse experimento também muito legal de separação de mistura, que é a gente esquentar a naftalina. E no caso da estampa de camisetas, né? Isso é colocado na máquina de estampar, onde todo essa tinta, ela é aquecida e ela evapora indo para a camiseta, tá? A destilação fracionada, geralmente ela é utilizada para obter subprodutos do petróleo. E ela é feita a partir do aquecimento fracionado dos líquidos, né? Então, vamos imaginar o petróleo. Ele entra num forno de destilação e a cada temperatura que esse forno chega, eu consigo retirar um subproduto. Então, a 20 graus eu tiro o gás butano, a 150 graus eu tiro o nafta e a 370 graus eu vou tirar o combustível, tá? A cromatografia, aqui na foto nós temos um experimento que eu costumo fazer com o 7º ano. Geralmente eu uso para separar as cores presentes na canetinha, mas dá para fazer também. Geralmente laboratórios usam bastante cromatografia, né? Basicamente, quando a gente faz esse experimento, os componentes da mistura eles migram, né? Então, no caso eu pinto a cor da canetinha e coloco o papel no solvente, que é o álcool, cada cor da canetinha vai migrar para um lado, mostrando de que cores primárias, né, aquela canetinha foi feita, tá? E assim, pessoal, eu já acabei, né, a aula de hoje. Está aqui as fontes para vocês consultarem. E muito obrigada pela audiência.